Então, pessoal, vamos continuar nossa aula de concordância verbal, segunda parte. Então, vamos lá. Verbos, a concordância dos verbos impessoais. Gente, verbo impessoal são aqueles verbos cuja ação não se refere a nenhuma pessoa do discurso, né? Geralmente, esses verbos impessoais ficam na terceira pessoa do singular. Então, tem alguns verbos impessoais, como o verbo fazer, verbo haver, dar, né? Então, vamos bater, soar. Então, vamos ver aqui alguns exemplos desses verbos impessoais. Verbo fazer. Gente, o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, ele não flexiona, ele sempre fica na terceira pessoa do singular. Veja o exemplo. Faz 5 anos. Há muitas pessoas que escrevem ou falam desse jeito. Fazem 5 anos, né? Porque querem fazer a concordância com a quantidade de anos. Mas não. Esse verbo aqui, verbo fazer, é um verbo impessoal e, portanto, ele sempre fica na terceira pessoa do singular quando indica tempo decorrido, viu, gente? Tempo decorrido, né? Havia, verbo haver. Havia crianças na fila. Observe que a palavra crianças está no plural. Mas como esse verbo aqui está no sentido de existir, verbo haver no sentido de existir ou acontecer, ele é impessoal, ele não varia. Então, não é haviam crianças na fila ou haviam muitas pessoas na reunião, não é isso. O verbo haver no sentido de existir ou acontecer, ele não varia, ele é impessoal. Então, aqui fica havia crianças na fila. Observe. Também fica na terceira pessoa do singular o verbo auxiliar, que se põe junto a um verbo impessoal, formando uma locução verbal. Ou seja, quando há um verbo auxiliar que se junta a um dos verbos impessoais, esse verbo auxiliar também fica na terceira pessoa do singular. Ele não varia, viu? Aqui forma uma locução verbal. Então, deve haver crianças na fila. Não é devem haver crianças na fila, não. Esse verbo aqui é um verbo auxiliar, o verbo dever. É um verbo auxiliar que está acompanhando este verbo impessoal. Se o verbo é impessoal, não varia, o verbo auxiliar também fica no singular. Então, deve haver crianças na fila, ok? Verbos dar, bater e soar. Com os verbos dar, bater, soar, se aparecer o sujeito relógio, a concordância se fará com ele. Se não aparecer com o sujeito relógio, a concordância se fará com o número de horas. Então, preste atenção. Aqui no caso desses verbos estarem, né, em uma oração em que apareça a palavra relógio. Então, se aparecer o sujeito relógio, a palavra relógio, a concordância se fará com a palavra relógio. Se não aparecer o sujeito relógio, né? Se não aparecer o sujeito relógio, a concordância se fará com o número de horas. Então, veja, o relógio deu 5 horas. Observe, aqui apareceu o sujeito relógio. Nesse caso, o verbo dar tem que concordar com o sujeito relógio, que está no singular. O relógio deu 5 horas. Deu 5 horas no relógio da matriz. Da mesma forma, aparecendo a palavra relógio, a concordância do verbo dar se faz com a palavra relógio, com o sujeito relógio. Relógio da matriz, aqui veja, é adjunto adverbial de lugar. Batiam 5 horas quando o alarme tocou. Gente, aqui não aparece a palavra relógio. E por não aparecer a palavra relógio, o que a concordância diz? Que esse verbo aqui, o verbo bater, se fará com o número de horas. Então, se aqui são 5 horas, o verbo tem que estar no plural. Então, batiam 5 horas quando o alarme tocou. Deu 4 horas e ninguém foi visto. Deu 4 horas e ninguém foi visto. Aqui, pessoal, esse verbo dar aqui, ele
tem que estar no plural, né? Aqui foi digitado errado, mas aqui é só uma retificação para vocês não ficarem na dúvida. Deu aqui deram, né? Deram 4 horas, porque 4 horas é mais de 1 hora, né? São 4 horas, então o verbo dar tem que concordar com a quantidade de horas. Então, deram 4 horas e ninguém foi visto. Pronomes de tratamento. Quando o sujeito for formado por um pronome de tratamento, o verbo irá para a terceira pessoa. Né? Quando o sujeito for formado por um pronome de tratamento, o verbo vai para a terceira pessoa. Então, veja, Vossa Excelência leu meus relatórios, observe, leu. Leu terceira pessoa do singular, né? Porque o sujeito aqui é um pronome de tratamento. Gente, agora muita atenção para essa regra aqui, acompanhando da partícula se. Essa partícula se, muitas vezes, ela funciona sintaticamente como partícula apassivadora e, em outras vezes, ela funciona como índice de indeterminação do sujeito. Quando é que isso acontece, gente? Quando eu estou dando esse assunto na sala, eu faço uma volta à questão dos verbos da transitividade verbal, porque o se, pronome apassivador, ele acompanha os verbos transitivos direto. Então, veja, quando o se funcionar como partícula apassivadora, o verbo concordará normalmente com o sujeito da oração. Então, observe, nessa oração aqui, pintou-se o carro. Quem é o sujeito? É o carro. Né? Esse verbo aqui, pintar, é um verbo transitivo direto. E quando há na oração um verbo transitivo direto acompanhado de uma partícula, se, o nome dessa partícula é pronome apassivador. Por que é pronome apassivador? Porque esta frase está na voz passiva. É por isso que esse se é pronome apassivador. E como é que eu sei que essa frase está na voz passiva? Gente, para saber se a frase está na voz passiva ou se o verbo é transitivo direto, pintou-se. Vocês sabem, já devem saber, e se estuda no segundo ano, que os verbos transitivos direto, ele respondem à pergunta verbal sem a ajuda de preposição. Sem a ajuda da preposição de, da preposição com, da preposição para, da preposição até. Então, esses verbos aqui são verbos transitivos diretos. Então, se você faz uma pergunta para esse verbo, assim, pintou o quê? O quê? Não precisa de preposição para completar o sentido. Então, a resposta é, pintou o carro, né? Pintou o carro. O pintor, né? O pintor, o profissional, pintou o carro. O profissional pintou o quê? O carro. Então, esse verbo pintar, ele é um verbo transitivo direto, porque ele pede complemento sem auxílio de preposição. Então, veja, nessa oração aqui, o sujeito é carro. Observe, transformando para a voz passiva analítica. Então, você sabe se essa frase está na voz passiva sintética. Passiva sintética quando acompanhado do pronome se. Pronome apassivador se. Passiva analítica é quando essa frase é transformada, né, e aparece sempre um verbo auxiliar. Então, veja, pintou-se o carro. Transformando essa frase para a voz passiva analítica, fica, o carro foi pintado. Então, para eu saber se esse se funciona aqui como pronome apassivador e saber se a frase está na voz passiva sintética, então eu transformo essa frase para a voz passiva analítica. Pintou-se o carro foi pintado. A outra frase, alugam-se casas. Gente, aqui observe que o verbo pintou está no singular, concordando com o sujeito que está no singular. Já nesse outro aqui, ó, alugam-se casas. O verbo está no plural, por quê? Porque casas está no plural, o sujeito é casas, está no plural. Então, aqui a concordância do verbo se faz com o sujeito, casas. Alugam-se casas. Para saber se essa frase está na voz passiva sintética e esse se aqui
é pronome apassivador, eu transformo essa frase para a voz passiva analítica, que fica: casas são alugadas. Alugam-se casas, casas são alugadas. Então, gente, quando esse se é pronome apassivador, por que é pronome apassivador? Mais uma vez, porque a frase está na voz passiva sintética. E para eu saber se essa frase está na voz passiva sintética, eu tento transformá-la para a voz passiva analítica, né? E o verbo é sempre um verbo transitivo direto, ok? Vamos ver para o outro se aqui. Se, índice de determinação do sujeito. Observe, prestem atenção. Quando o se funcionar como índice de determinação do sujeito, o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular, né? Porque quando o se é índice de determinação do sujeito, e quando é que ele é índice de determinação do sujeito? Quando ele é acompanhado de um verbo transitivo indireto. Sempre na terceira pessoa do singular, verbo transitivo indireto, na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Quando acontece isso, gente, o sujeito aqui é indeterminado. Nessa oração aqui, ó, precisa-se de secretária, não tem sujeito. O sujeito não é secretária, gente. O sujeito é indeterminado. Quem é que precisa? Eu sei lá quem precisa. Então, aqui não tem sujeito. O sujeito é indeterminado. Por quê? Esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto. Observe, vamos fazer a pergunta para esse verbo. Precisa-se de quê? Observe que eu faço a pergunta ao verbo com auxílio de uma preposição. Por quê? Porque esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto. Então, ele pede complemento com auxílio de preposição. Então, precisa-se de quê? Você faz a pergunta e sempre aparece o de. De quê? De secretária. Então, essa frase aqui, precisa-se de secretária, ela é uma frase com sujeito indeterminado. Lembram dos tipos de sujeito? Então, aqui é sujeito indeterminado. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, gente, vamos ver aqui. Ai, como é que eu sei que esse se aqui não é pronome apassivador? Como é que eu sei que ele é índice de determinação do sujeito? Primeiro, está acompanhado aqui de um verbo transitivo indireto. Como é que eu sei que o verbo é transitivo indireto? Faça a pergunta a ele. Se ele precisar de complemento com auxílio de preposição ou quaisquer de outras preposições, ele é transitivo indireto. E eu também não posso transformar para a voz passiva, né? Para a voz passiva, eu só posso transformar quando a frase está na voz passiva sintética com o pronome apassivador, que é este caso aqui, dessas orações aqui. Mas nessa oração aqui, ó, eu não posso transformá-la. Veja, de secretária é precisado? Não, eu não consigo transformar. Bem aqui é vivido, também não transforma. Vive-se bem aqui, vive-se bem aqui. Então, esse se aqui também é um índice de determinação do sujeito, né? E essa frase, esse se bem aqui, quando funcionar como índice de determinação do sujeito, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, viu? Quando o se é índice de determinação do sujeito, o verbo, ó, terceira pessoa do singular. Se fosse secretárias, professora, se fosse secretárias aqui, no plural, precisa-se de secretárias. Não seria precisam-se de secretárias? Não. Não era, o verbo não flexionava, continuava do mesmo jeito. Por quê? Porque está acompanhado do índice de determinação do sujeito. Quando acontece isso, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular, independentemente do que vier pela frente, das outras palavras. Se estiver no plural ou singular, fica a mesma coisa. Precisa-se de secretárias. Precisa-se de secretária, ok? Espero que tenham compreendido essa parte aqui. Vamos lá para o verbo ser. O verbo ser, ele tem inúmeras ocorrências dentro das orações. Então, vamos ver. O verbo ser, ora concorda com o sujeito, ora concorda com o predicativo. Quando o sujeito for um dos pronomes que ou quem, o verbo ser concordará obrigatoriamente com o predicativo. Observem. O verbo ser
é um verbo de ligação, né? Então, quando tem geralmente esse verbo, algum verbo de ligação, tem um sujeito e tem um verbo de ligação, geralmente vem um predicativo. Por exemplo, as meninas são inquietas. As meninas, sujeito. São, verbo ser. Inquietas é o predicativo. Então, como o verbo ser é um verbo de ligação, sempre vem depois do, né, para ligar o sujeito a ele, um verbo de, aliás, um predicativo do sujeito, né, que é sempre ligado por um verbo de ligação. Então, veja. O verbo ser, ora concorda com o sujeito, ora concorda com o predicativo. Um dos dois, né? Quando o sujeito for um dos pronomes que ou quem, o verbo ser concordará obrigatoriamente com o predicativo. Observe, quando o sujeito for alguma dessas palavras aqui, o que ou quem, o verbo ser, ele sempre concorda com quem? Com o predicativo. Veja, quem são, que são homônimos. Observe, o que aqui funcionando como sujeito. Quando acontece isso, o verbo ser concorda com o predicativo. O predicativo é a palavra homônimos. Então, homônimos está no plural, o verbo ser tem que ir para o plural. O outro exemplo, agora com o pronome quem. Quem foram os vendedores do campeonato? Os vendedores do campeonato aqui, predicativo. Então, o verbo ser, foram, né? No passado, está concordando no plural com o predicativo, que é os vencedores do campeonato. Então, sempre que acontece, quando o sujeito é o que, o quem, o verbo ser concordará com o predicativo, obrigatoriamente. Observe essa palavra, obrigatoriamente, quando o sujeito é que ou o quem, o verbo ser concorda com o predicativo. Mais uma regra com o verbo ser. Se o sujeito for pessoa, a concordância se faz com a pessoa. Aqui, gente, o sujeito não é pessoa, é que ou quem. Então, o verbo faz a concordância com o predicativo. Já nessa outra regra, o sujeito aqui, quando é pessoa, a concordância se faz com a pessoa. Então, César era as delícias de Roma. Então, aqui o verbo ser, era, no passado, está... Gente, o verbo aqui é verbo ser, viu? O verbo ser é um verbo irregular. Quando você faz a conjugação verbal dele indo para o passado, ele muda, né? Então, aqui é o verbo ser. Então, César era as delícias de Roma. Era concordando com César, que está no singular, que é um nome de uma pessoa. Você é suas decisões. Então, você também, a pessoa, é o verbo ser, terceira pessoa do singular, concordando com você que está no singular. Seu orgulho eram os velhinhos. Então, seu orgulho, né, se referindo a uma pessoa, né, aliás, os velhinhos aqui, que é a pessoa, né, aqui, seu orgulho eram os velhinhos eram seu orgulho. Então, o sujeito aqui está invertido. Então, os velhinhos é o sujeito. Então, o verbo ser está no plural, concordando com os velhinhos, que também está no plural. Então, a regra, segunda regra é essa. Quando o sujeito for a pessoa, a concordância se faz com a pessoa, né? Se a pessoa está no singular, singular, verbo singular. Se está no plural, verbo no plural. Outra regra do verbo ser. Se o sujeito ou o predicativo forem pronomes pessoais, concorda com o pronome. Se o sujeito ou predicativo, gente, for pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, nós, né? Esses pronomes pessoais, mim, ti, tudo são pronomes pessoais. Então, quando o sujeito ou o predicativo forem pronomes pessoais, concorda com o pronome. O professor sou eu. Observe, o professor sou eu. Aqui o predicativo, né? Eu. Então, sempre o verbo aqui concordando aí com o pronome pessoal, que é o predicativo. Aqui, já nessa outra oração, o eu é sujeito. Eu era os olhos e corações. Então, era aqui concordando com eu, que
é o pronome pessoal, que é, no caso aqui, o sujeito da oração, ok? Nessa primeira oração, o eu é predicativo. Então, quando é predicativo ou sujeito, o verbo sempre concorda com esse predicativo ou sujeito, quando for pronome pessoal. Essa é outra regra, viu? Tem que estudar bem essas regras para decorar mesmo, aprender mesmo. Outra regra é, se o sujeito ou predicativo forem nomes de coisas, o verbo concorda de preferência com o que está no plural, né? Com o que está no plural, de preferência. Quando o sujeito é coisa, ou predicativo é coisa, então o verbo sempre vai, a preferência do verbo é ir para o plural. Então, observe, tua vida são ilusões. Tua vida são ilusões. Gente, aqui é o predicativo. O predicativo está no plural. Então, aqui, gente, a preferência do verbo tem que ser plural. Por quê? Porque o sujeito aqui é coisa, né? Tua vida, coisa, vida, que é o núcleo, é coisa, né? Então, quando o sujeito ou predicativo é coisa, o verbo sempre vai de preferência para o plural. Essas vaidades são teu segredo, ó. Essas vaidades é sujeito, que é coisa, está no plural. Então, por isso que a preferência é o verbo ir também para o plural. Essas vaidades são, concordando com essas vaidades. O tema da aula de hoje foram as figuras de renascença. Observe, as figuras de renascença, predicativo e está no plural. E é por isso que o verbo tem que preferencialmente ir para o plural, concordando com figuras de renascença. Gente, essas são regras básicas para o verbo ser. Verbo ser também, quando está indicando hora, tempo e distância. Vamos ver. O verbo ser concordará com o numeral na indicação de tempo, dias e distância. Se é 1 hora, então verbo só 1 hora, verbo singular. É 1 hora da madrugada. Por quê? Concordando com o numeral, né? Com o tempo de hora. Se fosse aqui, fosse 2 horas, como é que ia ser? São 2 horas da madrugada. Mas aqui é só uma, é por isso que o verbo está no singular. O outro exemplo. São 19 horas em ponto. Aqui 19, né? É plural, é muitas. Então, o verbo tem que concordar com o numeral. É 1 quilômetro até minha casa. Por isso que o verbo é singular, porque está concordando com 1. É apenas 1 quilômetro. São 400 quilômetros do Rio até São Paulo. Então, 400 quilômetros. Então, aqui, ó. Verbo ser, plural, porque 400 é muito. Hoje é, né? Ou são 31 de julho. Então, observe. Hoje é, aqui nesse caso aqui, é ou são. Então, veja aqui esse exemplo aqui, que eu não coloquei, mas vejam. Quando eu digo assim, ó, hoje é dia 31 de julho. Não tem a palavra dia aqui. Então, o que eu uso? Hoje são 31 de julho. Então, esse é aqui não, porque 31 aqui é muito. Então, hoje são 31 de julho. Então, quando é que eu uso o verbo no singular? Se tiver a palavra dia. Hoje é dia 31 de julho. Mas como não tem a preferência, é para usar o plural. São 31 de julho. O verbo ser mais as expressões perto de, cerca de. Quando o verbo ser, nas expressões que se referem às horas, vem acompanhado por uma das seguintes locuções: perto de, cerca de, mais de, tanto podemos empregá-lo na terceira pessoa do singular como do plural. Observe, o verbo ser, indicativo de horas, quando vem acompanhado das expressões perto de, cerca de, mais de, ele pode ir tanto para o singular como para o plural. Veja o exemplo. Era perto de 10 horas. Era singular. Eram perto de 10 horas. Então, aqui, tanto pode ficar no singular, quanto ir para o plural. Por quê? Porque está acompanhado das expressões perto de. Ok? Verbo ser, tudo aquilo, isso, isto. Quando o sujeito for, os pronomes tudo, o, isso, aquilo, isto, o verbo ser concorda preferencialmente com o predicativo.
mas poderá também concordar com o sujeito, né? A preferência é concordar com o substantivo, mas ele também com o predicativo, mas também pode concordar com o sujeito. Então, veja, tudo, palavra tudo aqui, ó. Tudo são flores. Aqui está concordando com o predicativo, ó. A preferência é o verbo ser, concordar com o predicativo. Predicativo no plural, verbo ser no plural. Tudo são flores no início da relação. Isto são fenômenos da natureza. São concordando com fenômenos que está no plural. Mais do verbo ser. Quando aparece nas expressões é muito, é pouco, é bastante, o verbo ser fica no singular quando indicar quantidade, distância e medida. Quando aparece nas expressões aqui, ó, é muito, é pouco, é bastante. Ele fica no singular quando indicar quantidade, distância e medida. R$4 é pouco para irmos ao cinema. Observe acompanhado da expressão é pouco. Então, o verbo ser, que é o é aqui, fica na terceira pessoa de singular. Fica no singular. R$4 é pouco para irmos ao cinema. 6 quilos de feijão é mais do que pedir. Não é 6 quilos de feijão são mais, tá errado, né? Então, acompanhado da expressão mais, né? É mais, é muito, é bastante, é pouco. Então, acompanhado desse tipo de expressões, o verbo ser fica no singular. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero que tenham compreendido. Bons estudos e boa sorte aí.